Qual é a hora certa para tu sair do CLT e viver do crochê? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, o meu nome é Flávia, eu trabalho com crochê. No vídeo de hoje, desse domingo, a gente vai falar sobre quando é a hora certa para sair do CLT e fazer com que o crochê se torne a tua principal fonte de renda. Eu preciso contar para vocês o porquê que eu saí do CLT para viver do crochê. Eu tinha 29 anos no ano de 2021, quando eu engravidei da minha filha, Ana Lua. Hoje ela tem 2 anos e 7 meses. E eu trabalhava numa imobiliária. Eu amava o meu trabalho, estava tudo em ordem na minha vida. Eu tinha metas, eu trabalhava no setor de locação e eu tinha metas de locação, metas de número de locação que tinha que fazer no mês, além de outras metas. E eu sempre entreguei meu resultado, ou seja, eu sempre bati as minhas metas. Então eu era muito realizada, eu estava muito realizada nesse período quando eu engravidei. Junto com a minha gestação, eu descobri um câncer no períneo e um câncer no rosto. Os dois eram câncer de pele, tá? Então, no início da gestação, eu já tive que ir para o auxílio-doença, porque eu não tinha condições de trabalhar. Nessa empresa que eu trabalhava, muitas pessoas, muitas colegas engravidaram juntas, parecia até que era alguma coisa combinada. E é óbvio que pro dono da empresa isso não foi bacana. Bom, para resumir, eu passei praticamente toda a minha gestação afastada no auxílio-doença e entrei na licença maternidade quando a minha filha nasceu. Essa empresa que eu trabalhava, o setor que eu trabalhava, a gente tinha reunião semanal no início da manhã para alinhar o que precisava ser feito durante aquela semana. E numa das reuniões, quando estava faltando mais ou menos um mês para acabar a minha licença maternidade, foi falado pelo dono da empresa e pelo gestor que as grávidas estavam voltando, porque como a gente engravidou todo mundo junto, a gente ia voltar da escadinha, né? Que as grávidas estavam voltando, e aí tinha colegas novos. E aí, quando chegou a minha vez de ser citada na reunião, o que foi citado foi que tem a Flávia também, que vai voltar, é uma pena que vocês não conhecem ela. A Flávia não vai ficar na empresa, porque como ela não tem marido, né, vai ficar muito difícil, não tem como ela trabalhar aqui tendo um filho pequeno e não tendo marido. As minhas colegas me enviaram essa mensagem, né, me enviaram essa parte da reunião, me deixou bem chocada, por mais que agora eu entenda que isso é uma coisa absolutamente comum. Eu não esperava da empresa que eu amava tanto trabalhar e que eu sempre entreguei meus resultados, sempre entreguei tudo que me foi pedido até a mais. Não esperava que fosse tratado dessa forma. Claro que eu imaginava que não ia ser um mar de rosas, eu voltar, a situação do câncer já tinha sido resolvida, porque eu fiz cirurgias durante a gestação e tirei. Eu não esperava que fosse ser um mar de rosas, mas eu também não esperava que fosse lidado dessa forma, né? Ou pelo menos que fosse exposto dessa forma. E aí, eu ainda tinha um pingo de esperança de que talvez não tivesse sido bem assim. Eu preciso explicar essas partes para vocês entenderem que eu não tive opção. Não foi uma situação onde eu sonhei viver do crochê e transformei isso e realizei o meu sonho de vida, tá? Óbvio que tava sendo bem angustiante para mim pensar na possibilidade de deixar minha filha de 4 meses. Mas eu já perdi 2 bebês, então a minha filha é a concretização do meu sonho, mas não tinha muita opção, né? Voltando lá então. Eu morava numa casa alugada, onde o fiador era essa imobiliária que eu trabalhava. Como eu era funcionária deles, eu nunca faltei, eu sempre entreguei meus resultados, sempre foi tudo certinho, eles eram meus fiadores. E a confirmação de que realmente eu não ficaria na empresa porque eu não tinha marido, veio quando simplesmente chegou pelo aplicativo da imobiliária, a gente tinha um aplicativo, quem era locatário, né, quem alugava imóveis por lá, dizendo que eles não eram mais meus fiadores e que eu tinha 30 dias para apresentar o fiador ou então desocupar o imóvel. E aí foi que veio o choque da realidade que realmente na empresa não ficaria. Então não adiantaria eu me programar no sentido de ver escolinha, ver como a minha filha iria ser transportada, porque eu não tenho carro, então precisaria de um transporte para mim e para ela. Não importa muito a função do ônibus para eu explicar para vocês, porque o intuito do vídeo não é esse, mas pegar o ônibus ficaria inviável, porque a parada do ônibus era aqui, desceria aqui, a escolinha mais em conta que eu fiz o orçamento era aqui e o meu trabalho era aqui.
E aí, a questão de sair mais cedo não seria o problema. A saída é que seria mais o problema, porque já estaria de noite, né? E aí eu teria que andar com um bebê recém-nascido, todo esse percurso que torna perigoso, e além disso, existia dia de chuva, enfim. E aí, quando essa chave virou, eu já tinha aberto o meu canal aqui no YouTube, mas eu não tinha me dedicado. Eu fazia tipo um vídeo a cada 3 meses, um vídeo muito mal feito, numa mesa de vidro onde apareciam meus pés embaixo, sem iluminação nenhuma, com o celular apoiado numa caixa. Já apoiei o celular colando numa madeira em pé pra o celular gravar, e aí eu tava gravando nada, pluf, o celular caía por cima das minhas mãos. Horrível. Mas aí virou essa chave de que eu precisava ter um plano B. E a primeira coisa que a gente pensa é, vou arrumar outro emprego. Esse pensamento durou na minha cabeça 10 minutos, talvez nem isso, e eu vou explicar também o porquê. E aí que vem o porquê que eu falo que eu não tive a opção de sair do CLT. Nessa empresa que eu trabalhava, que é uma das imobiliárias da cidade que eu morava, que pagava melhor pro setor de locação, eu não iria seguir. Então a gente precisa contar sempre com o mínimo, né? Não adianta contar que vai conseguir o máximo ou algo melhor, porque tu tem que contar com o mínimo, porque daí tu tem certeza que tu vai ter. E aí, gente, eu sendo sozinha, eu sendo mãe solo, qualquer emprego que eu tivesse, eu precisava contar com o salário mínimo, né? O que eu tenho agora aqui hoje é o salário mínimo. Era isso que eu precisava contar. Não lembro quanto estava o salário mínimo na época, acho que 1.200. O meu aluguel era 1.200. Ah, mas era só tu ter mudado pra uma casa mais barata. Sim, só que a imobiliária, ela deixou de ser minha fiadora, mas ela não me isentou da multa. Eu tinha contrato pra cumprir. E a multa era bem alta. E aí precisava arrumar o imóvel. A gente sabe que imobiliária é bem complicado pra conseguir tu arrumar o imóvel e entregar, né? Eles querem que a gente pegue o prestador deles, enfim. Então eu não tinha opção. A minha filha tomava leite em pó, era fralda, lenço umedecido, médico todo mês. A minha alimentação, o aluguel, água, luz, internet, ração para os cachorros, tudo aquilo que a gente já sabe que envolve o sustento de uma casa. Então, eu arrumar outro emprego me traria um problema gigantesco. Porque além de todos esses gastos fixos que trabalhando fora CLT ou não eu tenho, trabalhando CLT eu teria mais 600 reais era na época. 600 reais de escolinha, transporte, porque eu já expliquei a questão do ônibus pra vocês. Por mais que eu pudesse pegar ônibus em alguns dias, no inverno, por exemplo, não daria, porque eu até levaria a minha filha no ônibus no inverno correndo o risco de ser assaltada. Vamos esquecer que existe assalto, vamos esquecer que existe tudo isso, mas ela com certeza adoeceria muito mais de pegar frio, e aí estaria outro gasto também de remédio e a possibilidade de eu perder o emprego por não ter com quem deixar ela e precisar faltar o serviço para cuidar dela. E também a gente sabe que a realidade da mãe solo, se alguém tá assistindo aqui e é mãe solo, sabe que dificilmente uma empresa contrata alguém que tem uma filha de 4 meses. Se tu não conseguir ficar na tua empresa, é mais difícil, é mais complicado. E eu não tinha esse tempo, gente. Eu não tinha tempo hábil, porque as contas vencem, de sair para procurar um emprego. Primeiro, com quem eu ia deixar ela para procurar um emprego, né? Segundo, na entrevista não tem como mentir, não adianta tu mentir. Não, eu não tenho, eu tenho com quem deixar minha filha e ela não será um problema. Uma semana depois, a criança adoece e tu tá lá com o atestado. E agora ainda tem aquela lei, parece, né, que a mãe só pode se afastar para cuidar do filho ou para levar no médico um dia por ano, não sei direito como é que funciona, posso estar errada, mas parece que tem. Então foi por isso, eu não tive a opção de saída do CLT, eu não tive a opção de sair do CLT ou não. Graças a Deus que eu saí, eu sou muito feliz agora. A minha filha tá com 2 anos e 7 meses e absolutamente todos os processos de desenvolvimento dela até agora eu acompanhei de perto. Eu tava em todos os momentos da vida dela até agora e pretendo seguir, vai seguir dando tudo certo se Deus quiser. Teve momento de perrengão, assim, de Dinda dela pagar o gás lá de casa, teve. Mas nunca fomos dormir com fome, nunca faltou leite, nunca faltou fralda, nunca faltou um mimo, uma roupinha nova, um brinquedo, nunca faltou nada pra ela. E é isso que importa. Nunca dormimos na rua, nunca ficamos sem ter onde morar e tá tudo certo. Agora a gente mora na nossa cidade natal, aqui em Bagé, no Rio Grande do Sul, na pontinha do mapa, e essa cidade que eu falei pra vocês que foi onde aconteceu tudo isso foi em Pelotas, que é aqui perto.
E aí eu precisava correr contra o tempo. E na minha cabeça, quando eu criei meu canal no YouTube, quando eu comecei a me dedicar ao meu canal no YouTube, eu achei que eu fosse postar vários vídeos, esses vídeos iam ter altas visualizações e assim, e esse valor já seria suficiente para o meu sustento. Isso foi em 2021. A gente tá em 2025 e o meu canal não me sustenta. Meu canal monetizou só em 2023. Não, gente, meu canal monetizou em 2024, ano passado, em agosto de 2024. Ele monetizou. Eu posso fazer vídeo aqui falando sobre rendimento do YouTube, mas o meu canal não me sustenta e tá bem longe de me sustentar. Só que aí eu vou acoplando várias coisas, né? E aí, enquanto o meu canal não dava certo, porque eu tinha no pensamento que eu ia só postar uns vídeos e ia ter visualização e eu ia viver só do YouTube, quando eu vi que talvez esse processo fosse demorar um pouco, eu fui lá e comprei um carro pra fazer aplicativo. A Lalu vai ficar com a Dinda e a filha dela. Nos horários que elas podem ficar, eu vou fazer aplicativo e tá tudo certo. Gente, eu tive a sorte, a felicidade de comprar um carro que tava todo rebentado. Tive que acabar devolvendo o carro, porque não tinha condições. Teve dias que eu fazia uma corrida, ou meia corrida, ou eu saía pra ir buscar o passageiro e no meio do caminho o carro já parava. Aí eu vendi cachorro-quente no iFood também, lá nessa outra cidade. Fiz evento de carregar pessoas na saída de uma festa, que contrataram eu e a minha amiga, minha outra comadre. E a gente virou a noite lá carregando os convidados e de tudo um pouco. Enquanto eu trabalhava para fazer o crochê dar certo. E só deu certo para mim quando eu vim para essa minha cidade natal. Porque aqui as pessoas me conhecem. E é uma cidade menor. Então foi aqui que eu comecei a ter encomendas. E foi aqui que eu consegui começar a criar mesmo o meu negócio. Hoje, analisando, eu sinto que lá em Pelotas, onde eu morava, pra esse ramo eu tava só patinando. Patinando. Eu não fiquei esperando, não adianta. Gente, não adianta tu idealizar uma coisa. Se vocês me perguntarem se eu amo fazer encomenda, eu não amo. Eu não amo fazer encomenda justamente porque eu vou fazer um vídeo falando sobre encomenda e pronta entrega. Mas eu não amo fazer encomenda porque eu não sei o que o cliente tá esperando. Normalmente, encomenda, o cliente te manda uma imagem da internet ou de alguma coisa que ele tem na casa dele, e aí ele te fala, não precisa ser igual, né? E aí tu explica também, olha, não vai ficar idêntico. Mas eu não sei o que o cliente tá criando na cabeça dele. Eu não sei qual é a expectativa dele referente àquela encomenda. E e eu sou uma pessoa insegura, isso me deixa completamente desnorteada. Até agora, todos os meus clientes gostaram do meu trabalho e a prova disso é que 90% deles fizeram mais encomendas. Então, o que me salva, assim, tem o YouTube, tem as encomendas, tem Kawaii, tem SoundMe, que eu não sei se você conhece esse aplicativo, posso fazer um vídeo também falando disso. Mas é assim, é um jogo de sinuca, onde eu vou correndo para todos os lados para conseguir. Então, eu não tive a opção de sair do CLT. E uma coisa que me deixava bem chateada no início, quando eu tava tentando viver do crochê, é que eu corria para todos os lados. Em que sentido? O Kawaii, por exemplo, fazia oferta ali para tu divulgar um celular. E eu fazia vídeo divulgando o celular. Só que eu não queria viver assim. Eu não queria viver divulgando bicicleta. Eu queria viver do crochê realmente. E é como eu vivo hoje. Eu corro para vários lados, mas sempre vinculado ao crochê. Eu sou afiliada da Shopee, por exemplo, onde eu ganho uma comissão quando clicam no link. Inclusive, sempre tem link aqui nos vídeos para vocês comprarem linhas por ali. Eu ganho uma comissão por isso. Então, não foge do crochê, porque o que eu divulgo é linha, é a caixa que eu uso para enviar meus amigurumis. Não fujo do meu nicho. E aí, dessa forma, eu acho super bacana. Agora, já passou bastante tempo, esse vídeo já tá super longo, só contando a minha história. O que eu quero dizer pra vocês é que qual é a hora de sair do CLT? Vocês precisam ter uma estratégia. Tem duas opções. Pra tu sair de imediato do crochê, tu tem que ter um dinheiro guardado pra te manter durante um determinado tempo. Eu recomendo aí uns 4 meses. E aí focar 24 horas por dia em como viver do crochê. E como viver do crochê, gente, não é tu fazer várias peças e esperar o milagre acontecer. Tu precisa saber vender esse crochê.
Eu sei. A gente queria ser só artesã, né? Mas não dá. A gente tem que ser artesã, tem que ser fotógrafa, tem que ser especialista em marketing. Tem, gente. Tem que ser, não adianta. E tem muito conteúdo gratuito, tá? Eu acho que conteúdo pago eu consumi 2 só. Eu acho que foi só 2. Teve um que eu até nem assisti todo. O resto foi tudo orgânico. Te dá mais trabalho? Óbvio. Porque conteúdo orgânico, dificilmente alguém profissional que te ensina a fazer aquilo ali vai fazer esses eventos gratuitos que a gente vê divulgação. Evento gratuito, dia tal. São 4 aulas, 3 aulas enchendo linguiça e a última, lá na última, ela dá uma diquinha e fala, agora vocês comprem meu curso. Normalmente é assim, né? E aí tu tem que consumir muito conteúdo desses pra tu tirar uma base. Eu não sou profissional em ensinar a vender, não sou profissional em ensinar a editar fotos, não sou profissional nessa parte. Tudo que eu sei eu aprendi orgânico estudando muito. E é por isso que eu fiz esses vídeos de domingo agora, porque eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Um pouquinho que eu digo não é porque eu vou vender curso, não vou fazer nenhum curso desse tipo, pelo menos não é meu plano. Mas facilitar um pouco a vida de vocês. Esse vídeo, por exemplo, de hoje, vai ter provavelmente uns 10 minutos só contando a minha história, que talvez pra você seja chato de ouvir. Mas é legal pra entender que existem situações e situações. Então, ou tu junta dinheiro pra tu te manter um determinado tempo até o teu negócio engrenar, e daí durante esse tempo tu precisa te focar muito, te dedicar muito, não dá pra ver a sessão da tarde, nem sei se existe sessão da tarde ainda. Ou então tu precisa ficar um período longo fazendo do crochê a tua renda extra até tu conseguir sair. Eu acho mais difícil essa segunda opção, porque é natural do ser humano, é normal da gente, a gente se acomodar naquela situação e nunca mudar. Normalmente a gente precisa de um balde de água fria que nem esse meu pra gente, bom, é agora, vou ter que fazer isso acontecer. Eu acho mais fácil a primeira situação. Ou, óbvio, né, se tu é casada, tem como teu marido segurar as pontas da casa enquanto tu te dedica ao crochê pra fazer dar certo. Aí depende da tua realidade. Mas eu tô trazendo essas duas opções conforme a minha realidade. Que é uma pessoa sozinha, que se sustenta sozinha, que tem todas as responsabilidades para cumprir sozinha. Se essa empresa não tivesse feito essa supervalorização minha, me colocando apenas como uma pessoa que tem um filho e não tem marido, eu acho que provavelmente eu não teria ficado na empresa. Eu acho que eu provavelmente juntaria dinheiro um tempo para viver de alguma coisa que provavelmente seria o crochê. Acho que eu estaria aqui hoje da mesma forma, só teria percorrido um caminho diferente. Mas foi bom, eles me obrigaram a mudar a minha vida do dia pra noite, sem opção, desesperada. Na época foi um pesadelo sem fim. Uma pessoa que me ajudou muito foi a Dinda da minha filha, e que nem era minha amicíssima. A gente até ri, que eu nem sei porque que eu convidei ela pra ser Dinda da minha filha. Hoje a gente entende que tinha que ser assim. Ela segurou muito as minhas pontas, segurou muita barra minha. Eu tive outras pessoas, tem a outra Dinda da minha filha também, que me ajuda bastante, que participa bastante, mas eu tô falando de segurar a minha onda mesmo, foi ela. E não vou ficar falando muito disso, gente, porque eu me emociono e choro. Ela é a filha dela. E é isso. Foi assim que eu saí do CLT. Eu não sei qual é a tua realidade. Se tu tá assistindo esse vídeo, provavelmente tu pesquisou sobre isso e tá pensando em fazer isso. Eu não sei qual é a tua realidade hoje, não sei o que tu tá vivendo hoje. Mas hoje eu ainda passo perrengue, assim, e eu sou muito nervosa também, tá, gente? Daqui a pouco os perrengues que eu passo nem é tão perrengue assim. Mas passo perrengue de preocupação, de não deixar as coisas fugirem muito do meu controle. Mas hoje eu consigo viver de uma forma mais tranquila, e não é mais tranquila porque eu consigo pagar todas as minhas contas em dia. Não, eu atraso boleto, tá, gente? Atraso. Mas eu tô acompanhando a minha filha de perto. E é cansativo também. A gente passa por bastante fase difícil aqui, eu e minha filha, de eu estar extremamente cansada ou ela estar extremamente agitada num período que eu tenho muita encomenda, e provavelmente eu que passo pra ela esse nervoso, né? De eu ficar nervosa, que tem muita encomenda pra entregar muito em cima, porque eu sou a louquinha da encomenda, eu pego tudo que vier.
E se a pessoa falar que precisa pra daqui a 3 dias e eu tenho 10 encomendas, eu pego também. E aí eu acho que eu devo passar pra ela um pouco isso e aí se torna um caos. Mas no fim a gente se resolve, no fim, antes de dormir a gente sempre tá abraçada, se beijando, se dando boa noite. E eu sempre falo pra ela, desde que ela nasceu, eu sempre falo pra ela que ela não pode esquecer que ela é linda, maravilhosa, inteligente e o sonho da mamãe realizado. E aí até é engraçado, nem tem nada a ver com esse vídeo. Esses dias eu esqueci, esses dias não faz um tempinho eu esqueci de falar. Eu tava cansada, eu esqueci de falar. E aí ela falou, mamãe. E aí eu falei, que foi, Ana Lua? Linda, maravilhosa. E aí ela me lembrou que é importante falar todos os dias, não importa o que aconteceu. Então, se tu tá procurando, se tu procurou um assunto desse porque tu tá nervosa, apreensiva, porque tu quer acompanhar o crescimento dos teus filhos, ou porque tu tá endividada, ou porque tu não sabe mais o que fazer, tem luz no fim do túnel, dá pra conseguir fazer. O que eu puder te ajudar, artesã, ou quem quer virar artesã, eu tô aqui. Comentem, eu sempre respondo os comentários, sempre, e sou eu que respondo, sou eu que leio, não tenho equipe. E eu quero que esse vídeo seja um abraço pra quem tá tentando sair do CLT ou foi obrigada, como eu, a sair do CLT, pra vocês continuarem. Eu tenho aqui no meu ateliê, eu vou virar a câmera pra vocês verem, ó, o primeiro tênisinho da minha filha. Ó. Porque todo mundo tem dia cansativo, todo mundo tem dia que tá, ai meu Deus do céu, que saco, ai meu Deus do céu, não queria, ou já falei no outro vídeo aqui também, eu trabalho praticamente 18 horas por dia, então tem dias que eu tô bem cansada, e aí eu corro o olho ali pra aquele tênis e lembro por que eu comecei e por que eu não posso desistir. A gente se vê domingo que vem, comenta aqui o que mais tu quer ver desse tipo de conteúdo, e durante a semana tem vídeo todos os dias de passo a passo aqui no canal. Até semana que vem. Beijo, tchau!